Olá, pessoal, mais um podcast Fala Cris, e hoje nós temos uma presença muito bacana, que é de uma liderança feminina. É uma grande amiga, foi cliente, é cliente, uma pessoa muito especial. Eu a conheci a mãe, enfim, tem várias histórias e o convite foi feito porque eu admiro como líder, como pessoa, e é uma história que vocês vão aprender muito. Nossas histórias aqui, elas são inspiradoras. E cada momento, cada história aqui, você sabe, quem nos acompanha, que é aprendizado. Então, antes de apresentar, eu quero falar para vocês compartilhar o vídeo, para vocês mandar para pessoas que vocês entendem que vai gostar de saber sobre liderança, negócios, empreendedorismo e comunicação. Então, vamos lá, seja muito bem-vinda, Thaís. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada, Cris. O prazer é meu. Nós gostamos que o próprio convidado se apresente. Então, fala um pouquinho de você, por que, primeiramente, assim, como que a Thaís, na sua essência, ela primeiro morou aqui em Arcos, mentira, não foi aqui em Arcos, veio para Arcos, né? Veio para Arcos, depois foi para fora do país. Conte um pouquinho aí para nós, como é que foi. Então, eu nasci em Campo Belo, né? Minha família fundou a empresa que nós temos lá em Campo Belo, primeiro. Aí eu vim para Arcos, eu tinha 6 anos. E morei aqui ao longo desse tempo. Aí eu me formei em psicologia. E desde que eu me formei, eu decidi fazer um intercâmbio, antes mesmo de começar a trabalhar na área. Você chegou a atuar na área ou não? Eu cheguei a fazer estágio. Sim. Só que assim, quando eu estava mais ou menos no meio do curso, eu já senti que não era bem aquilo ali que eu queria. Então, como eu estava confusa, aí uma coisa que eu sempre tive muito interesse foi em estudar línguas. Então, eu decidi fazer esse intercâmbio para o Canadá. Ai, que legal. E quando você foi para o Canadá, ali você... O que você fez? Você chegou a fazer só o estudo mesmo do idiomas ou você trabalhou? Como é que foi? Como é que foi quanto tempo você ficou também? Uhum. No Canadá eu fiquei 2 anos. Eu fui primeiro para morar numa casa de família, né, homestay, e estudei 6 meses na escola, aprendendo, né, o inglês. E logo depois eu fiz aquele processo que todo mundo que sai daqui e vai para fora procurar trabalho em loja, restaurante. Eu trabalhei num restaurante lá, minha função era buzzer, que é como se fosse um assistente de garçom. Então eu montava as mesas, era praticamente isso, porque foi no período que eu estudava, então o meu inglês ainda não era o suficiente para procurar um trabalho melhor, né? Eu cheguei a ir pro Canadá, eu fiquei 1 mês. Então eu fico imaginando assim, foi muito pouco, né? 1 mês é praticamente nada. E a hora que você ficou 2 anos, né? Uhum, e esses 6 meses que você ficou, você já achou pouco, né? Quer dizer, porque na verdade o ideal mesmo é realmente você estar convivendo ali com a língua, né? Com o idioma. Sim. Que é o que você fez, você trabalhou. Tanto que no trabalho eu aprendi muito mais do que na escola, como sempre. Porque e na casa de família também, porque acaba que você se relaciona, né, com brasileiro. Foi lá também que eu conheci o meu marido, e ele é espanhol, e acabou que misturou tudo. Aí eu aprendi espanhol junto com o inglês. Ai, que bacana. Então no trabalho foi onde eu mais consegui praticar, né? E aí lá nesse trabalho, aí você ficou lá no Canadá, depois você... depois que você aprendeu o idioma, o que você fez depois saiu do Canadá, foi para Espanha? Foi assim, a princípio nós tínhamos planos de ficar no Canadá, até porque o meu marido foi para lá com uma proposta de emprego. Mas devido a alguns motivos pessoais, a gente resolveu mudar para Espanha, para Madrid. Então, depois que nós saímos do Canadá, a gente retornou ao Brasil, foi quando ele conheceu minha família, e a gente teve aqui um período curto, e mudamos já para Espanha. Lá no Canadá, qual cidade que vocês moraram? Em Vancouver. Ai, que saudade. Vancouver. Ai, eu morei também. Eu morei não, fiquei 1 mês em Vancouver, é a cidade que eu moraria tranquilamente. É igual eu falei, linda assim, demais. né, questão, tipo,
não tinha um inglês apropriado para ter um trabalho melhor, porém, assim, lá tem muita qualidade de vida, então você trabalha, não é a mesma coisa você trabalhar num restaurante aqui do que num restaurante lá, né? Totalmente Então, diferente. assim, qualidade de vida, perspectiva, tudo assim, tudo flui lá, né? Tudo Lá, funciona. eu tenho amigos que moram lá, que têm empregos, que hoje já têm cidadania. É impressionante como, assim, é outro patamar. Mas e aí depois vocês voltaram para Espanha? Sim. E lá você fez sua carreira. Como é que foi, ou como é que aconteceu esse processo que mudou assim sua vida completamente para Então, liderança? aí, quando eu cheguei lá, como eu ainda não podia trabalhar, né? Aí eu fiquei um tempo, estudei também. Aí eu me matriculei numa escola e fazia trabalhos aleatórios, né? Que aqui a gente chama de bico. Lá, como o meu marido e a tia têm uma empresa de comunicação, eles me colocavam para alguns trabalhos e eu fazia, tipo, lá chama azafata, aqui seria tipo recepcionista de eventos, de congresso. Então, a princípio, eu trabalhei dessa forma, um ou outro. Depois de um tempo que eu fiquei lá, eu tive a permissão para trabalhar. Isso. E aí foi quando eu comecei a distribuir currículos e me contratou uma empresa, uma multinacional do grupo Generali, e lá foi onde eu trabalhei por 6 a 8 meses, até eu voltar para cá. E aí aí lá você chegou a exercer o cargo de liderança ou não? Você trabalhava só mais na parte administrativa? Então, lá o que eu fazia era, basicamente eu trabalhava com idiomas, né, que foi o que eu saí daqui para procurar aprender. Então, eu dava assistência médica por telefone, falando em português, inglês e espanhol. Bacana. Tipo, se você viaja amanhã, sei lá, pra Finlândia e tem um acidente ou uma dor de cabeça que seja, aí você liga e aí eu atendo você em português, mas aí eu tenho que conseguir um médico ou hospital para te encaminhar, estudo em inglês. Então, deixa eu te contar uma coisa, já aconteceu isso comigo. Eu fui para a Universidade de Ohio e eu estava grávida do Luca. E eu passei mal. Eu ficava 2, 3 segundos sem respirar durante a noite. E aí eu tinha um seguro, eu estava hospedado dentro, né, de Ohio. E aí aconteceu isso comigo. A médica não me entendia direito, né? Meu inglês muito ruim. Ela pediu essa assistência, porque ela falou o seguinte: por mais que eu estou te entendendo que você está com uma asma, ela entendeu o que eu tinha. Só que ela falou o seguinte: eu não posso eu não posso te medicar sem ter alguém melhor que você falando. Então, você mesmo falando, porque eu soube explicar, até porque era termo técnico, mas ela exigiu uma tradutora e eu ficava ao telefone. Foram 2, que eu imagino que é o mesmo cargo seu. Foram 2 horas de consulta. E eu lembro que foi a despedida, que era o último dia de despedida em Ohio, da festa lá, do que o pessoal foi. E eu fiquei 2 horas. Foi a melhor consulta que eu tive na minha vida, em termos de... Eu nunca vi nada igual. Tanto que o meu ginecologista do Brasil falou o seguinte: olha, se você não tivesse passado mal lá, você não conseguiria esse medicamento no Brasil, porque só era permitido a grávida usar lá. E eu trouxe pra cá. Então, foi graças ao mesmo cargo que você teve, né? Muitas vezes eu ficava também, assim, ao lado da médica, né? Que legal. Tinha que traduzir relatório médico e era mais difícil, porque, assim, eu aprendi o inglês, né, pra comunicar com as pessoas, não assim, tipo, eu tô com uma dor aguda nos rins, ou vou ter que fazer uma cirurgia, algum termo mais complicado, que na escola nós não aprendíamos assim. Então, foi um aprendizado também, essa parte da minha vida lá, né? Que bacana, muito interessante. E aí, depois disso, quanto tempo você ficou lá na Espanha? Lá foi 3 anos, quase 3 anos, eu acho. Aí você tinha me perguntado a respeito de liderança lá nesse trabalho. Eu não tinha esse cargo, mas eu aprendi muito você com viveu a liderança. minha líder e vi a diferença que existe entre ser líder fora do Brasil e aqui, né? As dificuldades que nós temos aqui para
para liderar, para passar as tarefas de cada colaborador. Então lá era uma coisa assim, um exemplo que eu te dou, falava uma vez, celular em cima da mesa não podia ter. E uma vez minha mãe estava fazendo uma biópsia, e aí eu peguei o celular e deixei, se caso chegasse alguma mensagem. Aí dei ao azar que bem na hora que eu virei ele, passou a minha chefe e já gritou assim, celular aqui não. Aí eu fui tentar explicar, aí ela já me respondeu, não me conte sua vida, celular aqui não. E pra mim foi ok, porque é assim que é lá, entendeu? No Brasil, eu vejo muita dificuldade. Aqui é muito difícil você passar a política da sua empresa e os colaboradores entender de uma primeira vez, né? Sim. Se eu tivesse esse comportamento que ela teve comigo, eu tenho certeza que aqui pediria demissão, né? Pelo menos a experiência que eu já tive aqui. Então lá era uma coisa... E nós somos amigas hoje. Minha chefe e eu tenho o telefone pessoal dela, mas no trabalho sempre foi dessa forma, tipo, eles falam uma vez e pronto, aí tipo, ai, mas é porque eu tô esperando uma ligação muito importante e tal, eles não querem saber. Não é não, se pode, pode, e o que não é permitido de verdade. Thaís, mas isso é muito interessante, porque isso é a cultura organizacional. Sim. Porque se você pegar na Espanha, a cultura do Espanha, até o espanhol mesmo, assim, as pessoas da Espanha eles são certos, no sentido assim, claro, são regiões, vamos imaginar o modelo mental deles. Falou, tá falado, mas a questão é que foi construída uma cultura ali, que olha, o certo é certo, então não tem meia palavra, quer dizer... no Brasil ainda tem aquela questão, né, do brasileiro, tá, não pode, mas eu vou fazer. Sim. Infelizmente, é ruim a gente falar isso, mas acontece, porque, tá, se eu sair um pouco da regra, é brasileiro. Então, acaba que isso fica ruim pra gente. Por isso que lá fora, nós somos vistos, inclusive, isso é muito ruim, o que eu vou falar aqui agora, gente... pode ser que nem todo mundo ache, mas pode ser que nem todo mundo pensa dessa forma, mas quando eu falava que era brasileira, lá no Canadá, as pessoas falavam, brasileiro, né, animado, carnaval, festa, praia. Não é bem assim, mas é o que pensavam da gente. E aí, vamos lá para a empresa, voltando. A gente tem a questão da cultura organizacional. Então, quando a gente vê essa diferença, é porque a cultura organizacional de uma empresa, ela já precisa, as pessoas precisam respirar essa cultura. Sim. E aí começa pela política. É claro, tem-se uma regra, tem-se uma política. Por que as pessoas... Então, se você entrou ali, você viu a política, então, quer dizer, a pessoa já pensa assim, vou entrar, depois eu vejo o que eu faço. Não. Então, se aquela política ali daquela empresa, se aquela cultura é daquela forma... Por que você não vai seguir? Seria até mais fácil, Mais fácil. Isso é comunicação. Sim. Porque foi te comunicado, o RH ou quem te contratou te comunicou. Aqui é dessa e dessa forma. E aí a gente tem uma velha história, né, Thaís? Que a pessoa chega, quando ela chega para ser contratada, ela fala assim, sim, eu aceito. Não, dessa forma. Fala sim pra tudo. Sim pra tudo. E aí ao longo do tempo... Aí o que os líderes, as pessoas que me contratam, falam, Cristiane, ao longo do tempo a pessoa já vai piorando, já não vai vindo. O que acontece? Eu falo, não, isso é na contratação. A comunicação na contratação não foi bacana. Né? Quer dizer, é culpa de alguém? Sim, de quem contratou. Claro, pode ser que sim, que a pessoa demonstrou interesse, tem vários aspectos. Nós vamos falar de culpa, não vamos falar de responsabilidade. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa ver. É claro que tem vários aspectos, tá, gente? Aqui nós estamos só dando um exemplo, porque é muito mais complexo quando a gente fala de cultura organizacional. Sim. Mas, imagina, tá difícil, hein, Renatinho, contratação, não tá, Renatinho? Que nós temos escutado aqui na cidade, não tem mão de obra. E parece que chega final de ano, piora, né? Isso. Não sei o que o pessoal arruma, mas eu tô passando aperto, estamos contratando e vejo um montão de empresa também com a mesma necessidade que a nossa.
Isso. De contratar. E aí acaba que com essa dificuldade contrata-se, às vezes, Isso. Comportamentos que não eram tão Exato. adequados. Por falta de ter, tipo, mais opções, aí você vai naquela que parece que vai encaixar um pouco melhor com o que você está buscando. Exato. E aí essa diferença que a gente vê, porque, vamos lá, vamos pensar na comunicação né, de fora daqui. Vamos pegar de outros países. Eu vejo até, por exemplo, até mesmo, eu vi esses dias uma série coreana. Eu tenho assistido por causa da filosofia de vida e por causa desse modelo mental. Como eles valorizam a família, como eles valorizam a fala, né? A palavra dita, ela é feita. Realmente, se você disse algo, vamos cumprir. E como eu tenho trabalhado muito isso nas empresas do valor, né? O que é o valor? Então, essa valorização. E isso vem de modelo mental. E cada vez mais eu percebo que se os empresários, a liderança não trabalhar essa cultura, que ela também tem uma raiz muito forte na comunicação, que é a comunicação. Por exemplo, alguém entrou na sua empresa, realmente você tem que comunicar essa cultura. Olha, Sim. Aqui o certo é certo e a gente é dessa forma. Mas isso precisa estar muito enraizado na pessoa. Ela tem que viver essa cultura. E você sente essa dificuldade como uma líder? Sinto, tanto que quando eu te procurei também, uma das necessidades que eu vi era até para fazer a contratação. E também para treinar alguém, né? Para estar fazendo essa parte de RH lá na empresa. Então, assim, foi difícil. Hoje eu tenho uma pessoa encarregada. Aí a gente vem tentando acertar nas contratações, porém, é uma dificuldade que é igual eu comentei. Eu estou ouvindo que está sendo geral, né? Que a princípio eu fiquei até preocupada. Eu falei assim, olha, deve ter algum problema interno aqui que nós não estamos conseguindo resolver, né? Não estamos conseguindo ver. Mas aí eu converso com uma pessoa, com outra que tem empresa e tá todo mundo meio preocupado com essa situação. Sim, tem se escutado muito, né? Essa questão e tudo. E aí que entra os treinamentos, aí que entra esse marketing interno, né? Essa comunicação interna, para que quem tá ali conseguir fazer com que quem esteja fique bem. Bem por quê? Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: motivação é ganhar mais, né? Motivação motivação também é treinamento, motivação também é o marketing interno, que pode ser variado, né, bem-estar, variadas situações, tá? Mas hoje, vendo o mercado, sim, a gente pode colocar isso. Tem os sabotadores, tem as crenças limitantes? Tem. Uma coisa que a gente pode sempre, a gente não pode, né, que eu particularmente não gosto de ouvir, muito as pessoas, né? Eu falo que é o senso comum no sentido. Tá difícil. Mas se a gente ficar ouvindo, a gente entra no bolo. Aceita, né? Aceita. Tá difícil, então ok. Eu sou daquelas que eu sou bem conformada. Uhum. Não, nós vamos encontrar pessoas boas, vamos trabalhar esse ponto para que a coisa ocorra da melhor forma possível. E Thaís, diante desse cenário, então, que você tá passando, quais os diferenciais que você tem visto, assim, que você tem feito, você tem feito ações para que né, mude essa questão toda. Apesar que a gente vamos voltar na parte da história, né? Que aí você tava lá depois a gente fala dos cenários. Aí voltando na questão lá da Espanha. Aí quando foi que você retornou para Arcos? Então, aí eu estava trabalhando, né, nessa empresa e, inclusive, eu vi até possibilidade de crescer ali, né? Chegado a comunicar comigo. E foi bem na semana que nós tomamos a decisão de voltar para o Brasil. Minha mãe, devido a um problema de saúde, né, que nós descobrimos um pouco antes, foi em 2015, tinha gravado um pouco mais, e aí, como eu sou filha única, ela já não estava indo com muita frequência na fábrica, e lá tinha uma pessoa administrando. Porém, teve a necessidade, né, de estar mais perto também, cuidando melhor.
e a minha vontade de estar aqui para apoiá-la. E aí nós voltamos em 2017, acho que foi em dezembro. E desde então eu cheguei e já fui direto para lá. Já assumi a liderança da Radial. E olha como Deus, eu não sei qual que é a sua crença, mas como Católica. é Deus, católica, né? Olha como que Deus é poderoso, né? Você precisou viver uma liderança forte, firme, lá na Espanha, né? E né, passar por tudo que você passou, aprendendo, nos aprendizados, para voltar, para assumir um papel, né, de diretora, porque querendo ou não, eu creio que você teve que assumir ele sozinha. Sim. Assim, quando eu comecei, te conheci, você já estava num processo já adiantado, né? Não foi? Que tem o quê? 1 ano e meio, né? Que eu te conheci, assim, Tem 1 ano empresarialmente sim, falando. Sim, aham. Mas, quer dizer, olha só que bacana, gente. O que é uma experiência na prática? Né? E tipo, igual eu comentei antes, eu sou formada, né? Eu graduei em psicologia. Era até porque foi uma área que eu escolhi na época. Na época eu era mais jovem, então, assim, me atraiu. Só que essa parte financeira de administração, nunca tinha pensado em trabalhar, apesar de ter empresa, né? Sim. Então, eu voltando da Espanha, eu já vim um pouco assustada, né? Tipo, o que vai estar me esperando ali? Sim. Apesar de saber que sempre, como minha mãe, meus pais, né? Desde o início, fez a fábrica crescer, evoluir. Hoje, o nosso produto, ele vende sozinho. Ele não precisa de muito marketing nem nada. É um nome que é conhecido. Sim. Então, eu peguei a empresa sólida. Mas eu tive bastante dificuldades, tanto pela minha idade, que eu cheguei ali para administrar, ser mulher, né, também Sim. influencia um bastante, cenário, né, sim. porque eu tinha funcionários bem mais velhos que eu, então assim, tipo, mas a Thaís, que tá viajando o mundo inteiro, vai chegar aqui agora e Só vai ver você falar o que eu como tenho que madame, né? fazer, isso. Então, teve essa resistência, mas eu já esperava, eu não vou te mentir que eu assustei, não, eu já esperava que ia ter. E também esperava que com o tempo eu pudesse provar que eles estavam errados. E graças a Deus eu consegui, hoje eu já não tenho tanto problema, né, em relação a isso. A maioria do pessoal que está lá tem uma aceitação muito boa. O que aconteceu foi alguns funcionários antigos que não estavam encaixando no formato novo, né, que eu dei uma modernizada na empresa para a gente tentar crescer, expandir um pouco mais. Uns saíram, outros a gente fez a demissão, né, e a gente contratou pessoas novas que estão lá até hoje e graças a Deus flui muito bem. E quando você fez essa remodelagem, né? Sua mãe ainda estava viva, ela foi resistente? Ela teve resistência? Um pouco, porque minha mãe sempre teve a fábrica não como um trabalho. Ela tinha muito amor pela empresa, tanto que os funcionários ela chamava de família, né? Não era funcionários para ela. Então, assim, ela sempre quis que eu viesse e administrasse. Porém, assim, foi um pouquinho difícil para ela também ver algumas mudanças, apesar de que ela ficou bem feliz quando ela viu números, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com gráficos, mostrando os crescimentos de ano após ano. Então, assim, ela ficou feliz, ela ficou satisfeita, mas no início teve um pouquinho, assim, dessa, digamos, não seria resistência, mas ela ficou um pouco com receio. O receio até porque da geração dela, né? A geração de que tudo deu certo, aquela questão, quando a pessoa fez tudo do mesmo jeito. E agora, peraí, chegou a minha filha, que pra ela é a filha, né, mais nova. E assusta também, porque vai mudando ano após ano. Eu lembro
Quando eu tinha 15 anos, por aí, eu estudava e depois eu ia lá para o escritório era como se fosse um estágio também, né? Sim. Eu ajudava com algumas coisas. Então, eu lembro que antigamente era fax, máquina de datilografar. Então, assim, aí depois veio o computador e tal, essa parte ela já foi ficando mais ausente. Aí nós colocamos sistema. Sim. Então, disso aí ela foi ficando mais ausente. E aí, alguns funcionários que trabalhavam no escritório que foi tomando conta. E ela queria que eu tivesse ali perto, né? Porque, assim, igual eu expliquei, a fábrica sempre foi algo maior para ela, mais do que um trabalho que gerasse dinheiro, renda, não. Ela amava muito. Sim. Então, assim, por isso a gente decidiu vir, tanto para ajudá-la, né, com a doença, quanto para eu conseguir seguir o rumo que ela começou. Eu creio que para você foi uma missão mais difícil, porque na verdade, como você não pegou desde o Sim. início, você não tinha ainda esse valor, né? Uhum. Claro que hoje isso para você é uma família, mas imagino que é diferente, né? Porque Sim. na verdade, ao mesmo tempo, você tem uma família ali que tem filhos, que tem que gerar lucro. Sim. Então, quer dizer, são colaboradores que precisam também ter lucro para você. Quer dizer, se você não gerar lucro, você tem que mandar embora. Então é uma faca ali de dois gumes, né? Quer dizer, fica aquela situação. Realmente precisa ter um foco, né? Quer dizer, E o que eu fiquei mais satisfeita e que me passou segurança foi que as mudanças que foram feitas, né? Eu implementei lá para os vendedores trabalhar com metas. Antes não trabalhava com metas. O sistema também eu mudei. Então, foram feitas várias mudanças, né, para o crescimento da fábrica e realmente aconteceu. Do ano de 2018 para 2019, ela teve um crescimento de 15%. E eu tenho o gráfico, né, as tabelas que eu contratei também, uma empresa que nos dá assessoria. Então, ali fica, tipo assim, esses gráficos, tudo, essa parte financeira, eles me dão esse auxílio, né, pra gente ver se tá no caminho certo, se não, questão de produtos novos, né. Então, porque o normal de uma empresa que tem 40 anos, Cris, ela tá estabilizada, né? sim. Não é mais fácil uma empresa que você abre agora, ela ter um crescimento do que uma que já está no mercado há tanto tempo. Sim. Então, desde então, a gente vem crescendo, vem ampliando. Antes vendia só em Minas, hoje a gente vende fora de Minas, a gente vende online também. Então, assim, o medo que eu tinha quando eu cheguei foi diminuindo à medida que eu fui vendo que tudo que eu estava colocando e trabalhando ali foi funcionando. E um detalhe importante que eu lembro que uma das sessões nossas de coaching, eu lembro que você falou assim, eu acho que eu não fiz nada. Eu falei, vamos fazer uma lista? Você lembra disso? Lembro. E essa lista a gente foi pontuando, né? Eu lembro que deu mais de 15 itens. Aí você falou assim, nossa, eu fiz. Porque às vezes a gente cai tanto no automatismo. Sim. E se cobra muito, se né? Cobra. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E aí você falou, não, peraí, eu fiz, né? Quer dizer, porque, gente, uma coisa é você trabalhar uma empresa ali que realmente acomodou, ficou. Outra coisa é você assumir algo que já tem uma cultura enraizada. Isso. E mudar essa cultura, que nem você fez. Você tá mudando, na verdade, né? É que muitas pessoas veem, tipo, como se fosse algo mais fácil. Tipo, por exemplo, ela chegou, a empresa é tá uma pronta. empresa estável, então tudo bem, e não é assim, né? Ela continuou estável, mas cresceu e eu perdi muitos funcionários, porque não adequava, não encaixava no que eu queria. Sim. Então teve todo esse problema, esse processo de contratar e ver se vai dar certo, se não dava. Então, assim, deu bastante trabalho, mas graças a Deus, hoje, assim, a maioria do pessoal que tá ali já estabilizou, né? E a gente continua buscando crescer. E sua mãe sempre foi uma mentora, assim, pra você? Você sempre... Ou ela depois da doença dela, ela deu uma desligada, assim? E você deixava ela mais na
na retaguarda para não preocupá-la? Na verdade, questões da empresa, eu procurava não levar muito para ela. Primeiro, para ela não estressar, né? Sim. Porque ela já estava bastante frágil. Uhum. E segundo, porque também tem muita diferença de opinião. Né? Porque gerações muito diferentes. Então, se fosse algo muito necessário, aí eu levava para ter a opinião dela, que ela tem uma experiência enorme, né? Ela sempre foi uma mulher, minha mãe tem uma visão, assim, de empreendedora que eu não conheço muitas pessoas igual a ela. Ela fazia um negócio, já pensando em outro, e assim, ela foi crescendo e construindo, assim, tudo que ela construiu foi graças a essa visão empreendedora que ela tinha, né? Pra mim é difícil ainda falar. Não, mas tinha. Então, isso pra mim também foi uma vantagem, porque mesmo que eu não tenha trabalhado com ela nessa fase, quando eu voltei, eu desde criança eu via como ela lidava com essas situações, a forma que ela negociava. Ela era ótima para conseguir um desconto aqui, outro ali. Então, assim, eu pude aprender bastante observando ela. Olha, que legal. Você pegou isso, tem um aprendizado por trás, né? Tem. Eu assim, sempre admirei sua mãe. E eu não esqueço o dia que eu fiz o evento lá do final de ano, que acabou o evento, eu não sei se eu já te contei isso, né? Ela me abraçou, foi a última vez que eu estive com ela. Ela me abraçou e falou, muito obrigada pelo que você está fazendo pela minha filha. E eu tô muito orgulhosa dela. Uhum. Não sei se eu te contei isso. Acho que comentou na época. Eu achei muito lindo, assim, porque ela estava, realmente, ela estava muito orgulhosa, né? E é orgulhosa do que você tem feito. Então, pode ter certeza de onde ela estiver, porque, né, acho que eu fico pensando, né? Ela tá lá aplaudindo, porque ela realmente aguentou firme, né, Thaís? Sim, porque lutou muito. Ela lutou muito e assim, era realmente. E sorrindo sempre, né? Sempre ali feliz, né? O tempo inteiro. O tempo ela todo. sempre foi muito vaidosa, sempre foi uma mulher que amou a vida, né? Ela amava viver. Então, assim, para começar, quando ela teve que se ausentar da fábrica, foi o primeiro passo que ela ficou bem triste com isso, que minha mãe é muito ativa, estava na fábrica, estava em bancos. Hoje mesmo eu não tenho tanto contato com os bancos igual ela tinha. Ela ia para lá, para cá. Então, assim, tem clientes que ligam lá até hoje, assim, falando coisas. Nossa, mas a dona Aparecida é uma mulher boa demais, fez isso por mim. Então, igual eu comentei, não era um trabalho para ela, era um lazer, um amor. E ela teve a sorte também de poder, né, ter o sustento dela com o que ela amava. Porque hoje em dia nem todo mundo trabalha com o que ama, né? Não. E dá pra ver aí nitidamente, quando você faz o que gosta, o resultado é esse. Que eu me orgulho muito hoje de tudo que ela fez, de ter a nossa empresa da forma que está e do que eu venho fazendo também. E é muito gratificante você hoje poder pegar esse legado, né? Sim. E, na verdade, não é pegar, né? Continuar o legado dela. Tem muita responsabilidade aí que pesa um pouco. Mas vamos lá, sabe? Thaís. Eu vou fazer um coach aqui ao vivo com a Thaís. Não tem responsabilidade. Pega com leveza esse legado, né? Porque é seu, você é filha única, né? Ela deixou porque ela sabia que você era capaz, porque se sua mãe quisesse, ela tinha vendido, né? Sim, você sabe com disso. Certeza. Né? Quer dizer, a gente pode com ser, certeza. se a gente for pensar friamente, a sua mãe acreditava muito em você e a gente no meio empresarial, eu que estou no meio empresarial, eu sei muito bem disso. Se a sua mãe não acreditasse tanto em você, não, e ela teve muitas propostas quando eu morava fora, sabe? Tipo, ela sempre quis isso, que eu tivesse ali na direção da fábrica. E até o momento é o que eu quero. Eu não falo que eu vou ficar aqui pro resto da vida. Sim. Mas no momento é o que eu quero. É o que eu amo hoje, né? Então, é um sonho pra mim também. Olha só. Quer dizer, algo que você achou que talvez você estava ali fazendo por obrigação, no sentido de deixa eu tapar um buraco que minha mãe não pode agora exercer. É que era um sonho dela que virou passou seu. pra mim. Olha que lindo. E virou meu à medida que eu estive ali, né? Presente, que eu fui vendo problemas, que eu fui conseguindo solucionar,
que eu fui Que crescendo, porque você vai aprendendo, universidade, curso, tudo é muito bom, mas a prática, né, que você aprende mesmo. Então, você aprende com funcionário, você aprende até com a moça que tá ali limpando, você aprende com tudo. Eu sou uma pessoa que eu amo observar, então, eu sempre fiz isso, e eu acho que graças a isso também eu consegui, né? Que lindo. Nossa, realmente, eu posso dizer, assim, que isso é legado. Sim. Esse é a continuação do legado da Cidinha, que eu conheci no Salão da Olga. Verdade. Conheci no Salão da Olga. E eu tô muito feliz de ter realizado esse podcast hoje, porque assim, gente, eu fiquei até receosa. Chamo ou não chamo? Porque tem muito pouco tempo. Tá muito recente. Mas ao mesmo tempo, até a Thaís falou, ai, Cristiane, eu vou ficar feliz, que vai ser uma homenagem pra minha mãe. E eu também tô muito feliz, porque eu a conheço há muitos anos e tô arrepiada de dizer, porque assim, é uma pessoa realmente que não tem quem na cidade não gostasse dela, né? Não Nunca vi uma tem. pessoa maravilhosa e fica como homenagem, né, pra ela esse podcast. E assim, que de onde ela estiver, eu tenho certeza que ela tá super orgulhosa, Thaís, de você. E não se cobre, porque você é uma menina que eu conheci profundamente, né, durante tanto o curso de oratória quanto o coach, né, que nós temos executivo. Sim. Você é uma pessoa fantástica, tá? Muito Gratidão obrigada, por Cris. você ter vindo. No final, a gente deixa uma mensagem que você deixar para quem está nos ouvindo. O que você quiser deixar de mensagem para... Pode deixar. Não, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui, podendo expressar, né, apesar de estar tudo muito recente, eu não pude me entregar tanto da forma que eu gostaria, mas de mensagem eu deixo principalmente para nós mulheres, né, para não desistir nunca, a gente está sempre lutando e procurando o nosso lugar, não aceitar desigualdade salarial, qualquer tipo de desigualdade, né? Então, assim, a gente está sempre procurando vencer essa luta que já tem anos, né? Que iniciou e, enfim, isso. Somos boas, fortes. Somos, muito. Muito obrigada, gratidão. Obrigada. Pessoal, assistem e compartilhem.